aqui para mais uma live no nosso perfil Ser Mais Você. E hoje, trazendo aqui minha querida amiga, companheira de jornada, Chayane Tesman. E hoje a gente vai fazer um movimento bem especial aqui de conexão com os nossos mentores, nossos guias, nossos protetores, para a gente falar desse tema, né, que nós trouxemos para hoje, que nós queremos a contribuição de todos vocês que estão aqui no ao vivo, vocês que chegam para assistir essa gravação depois. Porque todos nós, em algum momento, nós passamos pela fase das dores da alma e todos nós, em algum momento, é, tivemos que descobrir ou estamos prestes a descobrir o impulso interno dos nossos corações para a gente poder transcender essas dores. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui hoje. É uma honra receber todos vocês aqui no ao vivo, ou você que está assistindo essa gravação em algum momento. E Chay, minha amiga querida, seja muito bem-vinda mais uma vez, nossa primeira live do ano, primeira de muitas, né? Seja muito bem-vinda, amiga. Boa noite, um prazer estar abrindo esse ano aqui. A gente parece que foi logo ali que a gente fechou, né, o ano passado, e de fato foi, porque o tempo ele passa de uma maneira muito rápida. Então é um prazer imenso estar aqui hoje para trazer esse assunto tão importante, né? Como é importante a gente falar sobre aquilo que a gente sente. As dores da alma normalmente elas vêm acompanhadas de muita repressão de falar delas, porque é algo muito profundo, é algo muito doloroso e que normalmente causa até mesmo vergonha nas pessoas em trazer esse assunto à tona. Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. A gente tem um trabalho bem especial acontecendo aqui, que a gente vai trazer no final. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos lá. Eu estava, quando a gente estava conversando sobre esse tema, né, uma das coisas que veio na minha mente, assim, foi um momento bem desafiante da minha vida, onde eu mergulhei, assim, nesse espaço de uma dor profunda da minha alma, motivada pelo medo, né? Essa dor específica que eu vou comentar, ela foi motivada pelo medo, né? Que foi quando ali em 2015, entre 2015 e 2016, eu passei pela experiência do câncer, né? E eu tive muito medo, assim, de início, logo que eu recebi o diagnóstico, eu tive muito medo da morte. E era algo que eu achava que eu lidava muito bem. Era algo que eu achava assim que dentro de mim estava bem resolvido, porque eu já trabalhava com a espiritualidade há um tempo, eu já tinha sido médium, né, de uma casa espírita por anos, por anos. Então, até aquele momento, eu acreditava que eu sabia lidar com a morte, eu sabia o que era a morte, né? E achava que estava tudo bem. Mas quando de fato eu me deparei, né, com a possibilidade, eu entrei num misto de sentimentos motivados pelo medo. Um desses sentimentos foi a raiva, um outro sentimento foi o próprio medo, como eu falei, né? Um outro sentimento foi a rejeição a todo aquele processo. Por que eu, né? A negação, por que eu? Por que eu? Né? Se eu já vinha numa caminhada, isso, aquilo, aquele outro, buscando justificativas, né? Mas a bem da verdade, todo o processo que eu vivenciei ali naquela experiência foi um grande mergulho, assim, numa dor profunda da minha alma, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de muita vontade de viver, assim, de explorar a vida, de viver, de curtir a vida, de conhecer lugares, conhecer pessoas e tal. E aquela informação, baseado em todo o histórico de informações que eu tinha sobre o câncer, só me trazia uma coisa, tipo, você está à beira da morte. Uhum. Então foi um mergulho assim muito profundo, né? Numa dor. E aí você falou de uma coisa que é a vergonha. Por isso que eu estou trazendo isso. Quando eu mergulhei nessa dor,
Por mais que a minha mãe estivesse ali ao meu lado, a minha família, né, se apresentando ao meu lado, naquele momento, naquela situação, eu tinha vergonha. Eu me dei conta disso. Eu tinha vergonha de assumir que eu estava doente, porque isso me colocava num lugar de fragilidade. E eu nunca fui frágil, eu não queria Uhum, ser frágil, e na minha cabeça eu não podia ser frágil. Então, uhum, estar naquela condição de fragilidade me trazia muita vergonha. E aí, a minha atitude, né, naquele momento, de acordo com a consciência que eu tinha, foi me fechar. Eu não pedi uhum, apoio, eu não pedi apoio, né? E eu fico pensando assim, quantas pessoas que na sua jornada passaram ou passam por uma situação assim traumática da vida, né? Realmente um problema que para ela é uma grande dor. Às vezes não é uma doença, como foi, né, a minha experiência, às vezes é uma demissão. Às vezes é um término de um relacionamento de muitos anos, ou um término de um relacionamento onde a pessoa realmente amava muito o outro, né? Ama muito o outro. Às vezes a perda de alguém querido, seja a perda física, né, no sentido de da pessoa ter ido para o outro lado, ou a perda no sentido da separação. E independente, né, muitas vezes da situação, do trauma ali ou do drama que a pessoa está vivendo, aquela dor para ela é tão intensa e ao mesmo tempo ela se acostumou com a ideia de ser forte, de não poder ser frágil, que ela esquece a possibilidade de pedir apoio, de pedir auxílio, de se permitir ser ajudada naquele momento, porque é o momento. Só que quando a gente uhum. está vivendo a coisa ali, a dor, a gente acha que é a vida inteira, tudo, tudo, né? O antes, o agora e o depois, tudo gira em torno daquela experiência. Então, eu imagino, assim, quando veio esse tema, né, eu fiquei refletindo muito sobre isso, né, sobre como eu, na consciência que eu tinha, eu lidei com essa experiência. E, claro, teve outros momentos também que foram grandes mergulhos internos, né, mas me veio de falar esse, porque, em geral, questões de saúde, né, levam muitas pessoas a esses mergulhos, a esse sentimento de impotência, de Uhum, fragilidade e de uhum, reclusão, né? sim. Onde, por N situações, enfim, ela não se vê capaz de pedir apoio, de pedir auxílio, ou até mesmo de partilhar suas dores com quem está próximo, né? Como é Uhum. que é isso para você? Te lembrou alguma coisa? Esse tema nosso de hoje te trouxe alguma coisa? Sim, esse tema me trouxe muitas coisas, porque, na verdade, as dores da alma é o que eu trabalho no dia a dia com os meus clientes, né? É uma das especialidades, assim, dentro do que eu trabalho, no formato terapêutico, que eu costumo trabalhar bastante. Eu já trabalhei com pacientes terminais também, isso dentro da área da saúde, né? Dentro da Hum? enfermagem, já trabalhei com pacientes terminais, já trabalhei de forma terapêutica com pacientes terminais também, até hoje eu trabalho. E dos pontos que eu trabalho muito também é com suicidas. E então, tudo isso que tu está trazendo de uma situação que tu passou, ela ela vem acompanhada de emoções e sentimentos que muitas pessoas têm, como tu falasse, em diferentes momentos da vida. A dificuldade de pedir ajuda, poxa, mas eu estava indo, o que que aconteceu? Por que comigo? Né? E normalmente a, as doenças elas trazem muito isso à tona. Eu vou compartilhar uma situação que aconteceu comigo, aonde eu também percebi como eu tenho essa sensação assim de vergonha, de impotência e de não percepção de si mesmo, né? Porque as dores da alma, elas estão muito conectadas com uma desconexão da gente com a gente mesmo, da gente com os nossos corpos e da gente com o todo.
né, com a Uhum. fonte da criação, com a energia do Criador, como queiram chamar. A gente se desconecta e a vida acaba ficando cinza, a vida fica sem sentido e parece que a gente nunca vai conseguir sair daquele lugar. Não, às vezes não é nem uma tristeza, às vezes é um torpor, uma neutralidade que a gente não sabe se a gente está bem, se a gente está mal, se tem sol, tanto faz, se está chovendo, tanto faz. Se eu comer um doce, tanto faz, se eu comer um salgado. É como se a vida fosse ficando cinza. É E uma se quem está apatia, sentindo né? Um uma estado de apatia, apatia muito uma grande. reflexão total, assim, com tudo. A gente não sente dor, mas a gente também não sente alegria, a gente não sente prazer, a gente não sente nada. Como aquela música, né, da Cássia Eller, Socorro, eu já não sinto nada, nem medo, nem calor, nem frio, não vai dar mais nem para chorar, nem para rir. Nesses momentos é assim que a gente sente. Se tem alguém aí nesse momento que já passou por isso, se conhece essa sensação, já esteve nesse lugar, quiser compartilhar, se sentir à vontade, é claro, para compartilhar, pode ir colocando aí. Depois, se tiver alguma pergunta também, vai trazendo para gente. Então, comigo, Ana, foi assim, ó. No meu caso, não foi uma doença física, né? Eu passei por um esgotamento físico muito grande, físico, mental, emocional, em determinado lugar que eu trabalhava. E quando eu acabei saindo desse lugar, eu passei meses assim tendo que ser muito forte. Aquela coisa, né, de segurar, segurar, não, e vamos lá, e eu consigo. E na verdade eu já não estava mais aguentando o que estava acontecendo. Quando aquela situação finalizou, eu fui para casa e eu fiquei 2 meses em casa sem perceber que eu estava há 2 meses em casa. E essa semana eu recebi uma notícia de uma pessoa muito jovem que tirou a sua própria vida, né? Então esse assunto veio e as lembranças daquela época vieram muito fortes. Eu sempre tive uma conexão muito grande com a espiritualidade, desde sempre. Desde os meus 8 anos de idade, eu passei a estudar, eu passei a entender como eu via o mundo, me conectar, né, com a espiritualidade. E eu sempre tive essa caminhada em paralelo com a minha vida aqui nessa dimensão. Então, na época, eu, apesar da vida profissional, eu já tinha toda essa caminhada na área holística também. E eu não, por mais que eu tivesse as ferramentas, naquele momento, eu nem lembrava que eu tinha as ferramentas. Eu nem lembrava de fazer uma conexão. Por quê? Porque eu não percebia o estado que eu estava. Então, foram 2 meses onde eu fiquei nessa inércia. Eu não estava nem bem, nem mal, só estava ali. Eu estava sobrevivendo, não estava vivendo. Até que uma amiga me fez uma pergunta. Ela disse, Chay, como é que tu tá? Me mandou uma mensagem. Quando eu comecei a falar para ela como eu estava, foi que eu me assustei, me dei conta, eu disse, nossa, eu preciso de ajuda. E eu fui em busca de ajuda. A partir daí, eu entrei num processo de autoconhecimento muito grande, foi onde eu fiz a minha transição de carreira para essa área. Mas o que eu quero trazer é essa não percepção. Naquele Uhum. momento, eu estava desconectada das minhas emoções, é como se eu tivesse desligado. Eu senti de forma tão intensa as coisas por algum tempo, que simplesmente é como se virasse uma chave e eu desligasse. Desliguei das emoções, desliguei do meu corpo, desliguei de tudo, das pessoas, de tudo. Então, quando a gente traz isso, né, das dores da alma, na verdade eu estava em profundo sofrimento, de uma maneira diferente do teu sofrimento, porque o teu estava latente, era o medo, Uhum. eu estava na desconexão. Então, existem diferentes formas de vivenciar esses estágios. Então, a partir do momento que eu me dei conta, eu tive aquele impulso, que é o que a gente está trazendo hoje, né? Que a gente pode ter esse auxílio externo, a gente precisa ter em muitos momentos um auxílio externo, mas é importante a gente ter esse impulso. É dentro da gente, é como se uma mola dissesse assim, ó, tá no fundo do poço, agora vai. E a gente respira novamente, a gente toma fôlego, né, para seguir. É muito assim que eu visualizo essas situações. Não sei se Uhum. para ti foi assim também.
Nesse caso né, dessa experiência que eu relatei, eu vou confessar a você assim, na época lá eu não busquei apoio, mas eu recebi muito apoio. Porque eu acho que tava tão gritante assim na minha cara, né? No meu estado energético, emocional, físico, né? Que eu tava abalada com toda aquela situação, que eu recebi muito apoio, assim, de pessoas que às vezes nem sabiam do que estava passando, né? Mas sabe aquela coisa assim, por acaso, que nunca é por acaso, né? Ligava, mandava mensagens, né? Queria saber como eu tava, tudo mais. E nessa época também eu frequentava o meu grupo lá do xamanismo, né? Da onde eu tinha um trabalho xamânico naquele momento. E aí a gente tinha encontros semanais e tal. Então, ali eu também encontrava um apoio, né? Mesmo que eu não pedisse, né? Eu encontrava ali uma sustentação energética, emocional, espiritual para o meu apoio, para me apoiar. Mas o que é comum na minha história com a sua é que foi um momento que eu também mergulhei na espiritualidade, né? Eu costumo dizer que eu passei por 4 fases lá naquela experiência, né? A primeira foi a negação, eu não aceitava o diagnóstico, então eu fui de médico em médico para, né, buscar um diagnóstico diferente e não chegou. E eu sei que isso é muito comum entre pessoas que têm diagnósticos de doenças mais severas, né? Depois eu entrei num estado de raiva, o Uhum, porque eu, né? Aquela coisa de Deus me abandonou, né? Os meus uhum, mentores me abandonaram e todo mundo me abandonou, então foi uma raiva muito grande. É, essas fases foram acontecendo assim, dias, semanas, meses, né? Foi um processo, não foi uma coisa uhum, depois da outra, né? Assim, imediato. Mas depois da raiva, né, veio como que por um impulso interno, que é o que a gente vai falar, veio como eu nem sei dizer assim se foi numa respiração, ou se foi numa meditação, ou se eu dormi à noite e acordei no outro dia. Eu não sei dizer exatamente como foi o momento, né? Mas eu despertei para um lugar de aceitação. Então, uhum, ok, né? O diagnóstico é esse, o tratamento é esse, não uhum, tenho alternativas de como mudar essa realidade, então, ok, eu aceito isso. O que que eu tenho que aprender uhum, aqui? O que que eu tenho que fazer uhum, aqui? Né? O que que eu posso fazer aqui? Como é que eu posso lidar com isso? Mas esse lugar de aceitação também está muito ligado àquele meu padrão de eu tenho que ser forte. uhum, Então, se uhum, não tenho o que fazer, ok, vou aceitar. E o que eu tenho que fazer aqui, né? uhum, E ok, esse padrão do ter que ser forte também ajudou ali de alguma forma, né? Também me sustentou. Mas então, assim, veio a aceitação, e depois da aceitação é que veio a consciência, e daí com a consciência veio a gratidão, porque eu mergulhei na espiritualidade, fui buscar terapias, né, para daí sim para buscar apoio já nessa fase mais consciente, né? E eu entendi ali naquele momento que, na verdade, o processo do castigo, uma punição, estava sendo uma grande cura interna, porque estava me levando, me convidando a olhar para várias coisas do meu comportamento, entre eles essa coisa de ser forte, entre uhum, eles o medo da morte. Então estava me uhum, levando para uma série eram vários convites, né? Dentro daquele uhum, processo, eram vários convites para eu olhar para mim mesma. uhum, Então, aí sim, com o tempo, eu fui buscar ajuda, eu fui buscar apoio e tudo mais. Então, não dá para dizer que eu estava consciente ou que eu estava inconsciente do processo todo. Eu passei por essas fases e todas essas fases foram muito reais para mim, foram muito autênticas para mim, né? Mas você está falando de uma fase que você passou, que você estava, né, num esgotamento lá por conta de uma questão de trabalho e tudo mais.
E sabe o que que me vem aqui? É que muitas pessoas estão num processo profundo, podem estar num processo profundo de solidão, de Uhum, tristeza, né? De melancolia e uhum, não percebem, uhum, não estão percebendo que estão naquele estado. E aí, muitas das vezes, acabam entrando num processo de depressão sem perceber. E aí eu trago de novo uma outra experiência minha. Hoje eu me dou conta que eu tive vários momentos de depressão que eu não sabia que era depressão, né? E para você que tratou pessoas, né, com esses processos, eu acho que para você talvez seja mais fácil identificar e falar, né? Assim, tipo, quais são os sinais que a pessoa talvez ela precise estar atenta uhum, para se observar e identificar se às vezes ela está num processo já de depressão ou se ela está num processo de pré-depressão, né? Como é que ela pode identificar, Chay? Você como você é enfermeira, você, né, tá fazendo aí, fez vários cursos na área da psicologia, né, da terapêutica e tal. O que que você poderia sugerir para as pessoas fazerem um processo de autoobservação para identificar se de repente estão aí já num processo de depressão ou caminhando para uma depressão. A depressão, ela é muito silenciosa. Eu falei também sobre isso essa semana, né, quando veio essa situação do rapaz. Ela é silenciosa. E muitas vezes as pessoas, quando chegam ao extremo assim, as pessoas se perguntam como que eu não vi que essa pessoa estava nessa situação. É porque ela é realmente, ela vem chegando muito aos poucos, os sinais são muito sutis. Às vezes ela começa como um esgotamento, é um cansaço, é algo que tu não sabe explicar. E aí tu começa a justificar. Ah, eu tô cansada porque o meu trabalho está muito pesado, eu estou estudando demais, ou eu ando fazendo muitas atividades, mas é algo que tu dorme, mas tu não descansa. É algo que tu tá sempre ali fazendo porque tem que fazer, mas tu não tem uma motivação. Tu começa a te deixar de lado, começa a deixar o teu corpo de lado, a tua alimentação. Normalmente a alimentação ela vem mais como uma forma de anestesia, né? De tentar sentir algo. Então tu passa num processo inconsciente a utilizar alimentos e substâncias que elas são contra a vida, na verdade, né? Elas não são a favor da vida, elas não nutrem teu corpo, elas não te beneficiam, elas só trazem uma anestesia momentânea. Tem pessoas que acabam exagerando no álcool, tem pessoas que vão realmente para o uso de medicações controladas sem um acompanhamento profissional como uma forma de tentar fugir da realidade. O próprio celular, as redes sociais, né? Horas e horas, às vezes, rolando ali o feed no Instagram, olhando nada. Quando a pessoa vai ver, já se passaram 3, 4, 5 horas e a pessoa não fez nada. Olha para casa, meu Deus, eu tinha um monte de coisa para fazer aqui e eu estou sentada no mesmo lugar. Então, são pequenos sinais de desconexão, sabe, das coisas. A pessoa começa a se afastar da família, começa a se afastar dos amigos. Às vezes, uma pessoa que era muito próxima de todos os outros, ela começa simplesmente a evitar esse contato. Quando existe a vergonha, já um momento de vergonha, pode ser uma pessoa que evita o contato visual. Então, são vários pequenos sinais que a gente pode se autoanalisar. A gente não pode analisar o outro, né? Mas se a gente tem também algum familiar, às vezes algum adolescente, é muito comum na adolescência, né? Por todas as mudanças ali que acontecem a nível físico, a nível emocional. É muito comum, né? O adolescente ele ter essas fases de distanciamento, mas é importante a gente observar quando que isso sai da normalidade.
Então, são alguns sinais assim que a gente pode estar ficando atenta, porque a pessoa, ela tem aquela dor. Às vezes, ela está naquele momento inconsciente, só que isso vai indo, isso vai aumentando, até chegar um momento de realmente a pessoa tentar alguma coisa mais grave contra si mesma. E às vezes não é uma medicação, não é alguma coisa mais agressiva. Às vezes são pequenos atos no dia a dia que a pessoa vai tendo. Às vezes é Uhum. uma imprudência no trânsito, sabe? Aquela pessoa que pega o carro, pega a moto e sai enlouquecidamente, assim. É uma forma, né? É uma forma de suicídio inconsciente. Extravasar, né? De botar para fora Extravasar aquilo que tá aquela adrenalina, aquela coisa toda que está ali presa, aquela dor. Porque Uhum. normalmente esses momentos eles têm muito a ver com essa dor que a gente não explica. É algo que tu só sente. Ah, mas não está acontecendo nada na minha vida, eu não tenho motivos. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, tudo que teoricamente seriam os passos, né, para o sucesso, para o bem-estar. E a pessoa tem tudo aquilo ali. Aí ela se culpa também. Poxa, eu tenho tudo e eu não me sinto feliz. Uhum. Às vezes é também uma sensação de só não se sentir feliz com nada. Não me sinto bem comigo, não me sinto feliz comigo, não me sinto feliz no meu relacionamento, na minha profissão. E tudo vai se tornando pesado e a gente sente o peso no corpo. As Uhum. nossas emoções, elas estão todas registradas no corpo. Uhum. Então, a gente pode sentir, eu sinto muito, assim, a questão da depressão, sabe? Da baixa autoestima, essa região parece que pesa, parece que tu fecha, sabe? Então, observa assim o corpo, como o corpo reage a essas sensações, a essas desconexões. Sim. E é isso, né? É o acúmulo de pequenos desconfortos, vamos dizer assim, o acúmulo de pequenos desconfortos e de comportamentos que não são naturais para aquela pessoa, para quem está de fora observando, né? O acúmulo de comportamentos que não são comuns, que não são naturais para aquela pessoa que a gente pode ficar atento, observando, e que a somatória disso vai levar a um colapso emocional, porque em geral, né, não é um colapso físico, o corpo somatiza, né, mas o que Uhum, colapsa é o aspecto emocional ou mental, porque a pessoa fica ali pensando, imaginando, refletindo e não consegue sair do problema, daquele desafio que ela está vivenciando, né? E muitos desses desafios, e daí também isso vale para vocês que estão assistindo a gente aqui, eu até deixei uma perguntinha chat para a galera para partilhar conosco qual o sentimento que mais pesou quando passou por uma grande dor. Qual foi o sentimento, né, que a pessoa teve? E daqui a pouco a turma compartilha conosco aqui. Mas eu vejo também e olhando para as minhas clientes, né, para as pessoas que chegam para fazer um atendimento ou para terapia, eu vejo que tem alguns aspectos assim comuns que levam a essa desconexão que você falou, uhum, ao limite assim do colapso, né? Um deles é a falta de apoio. A pessoa uhum, não se sente apoiada, né? uhum, Ah, mas como é que é isso, falta de apoio? Ah, eu tô num trabalho, eu não gosto desse trabalho, e às vezes a minha companheira ou companheiro fica só me cobrando mais coisas financeiras, por exemplo, pagar contas, pagar isso, pagar aquilo, e ela não tá vendo que eu não tô feliz no trabalho, ela não tá vendo, né, que tá sofrido para mim. uhum, Então, a falta de apoio diante dos desafios. E às vezes essa falta de apoio, ela é só a falta de uma conversa, de um diálogo, né? Da abertura de um espaço para o diálogo. Então, falta de apoio é algo que sempre chega. Uma outra coisa que eu também observo são a questão das pressões sociais, porque o homem tem que ser assim, assim, assado, a mulher que é dona de casa, que é mãe de família, que é profissional, tem que dar resultado, tem que cuidar de tudo, tem que resolver tudo, então tem que ser assim, 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 né? uhum, E todos aqueles padrões da sociedade que a gente aprendeu,
né? Em algum momento, como é que deveria ser, ou que a gente aprendeu dentro de casa. E aí, o fato de nós não condizermos com aquilo que seria o normal para a sociedade, Uhum. cria um padrão interno de pressão que Uhum. em algum momento vai levar a colapsar. Em algum Sim. momento vai levar, né, a uma grande dor emocional. Uhum. Uma outra questão também que pega muita gente, né? Eu não sei se você já viu nesse sentido, mas é a questão da transição financeira, né? Uhum. Às vezes a pessoa está num patamar, eu mesma, né? Eu saí do corporativo com uma referência financeira de remuneração lá em cima, assim, nível top, né? E quando eu fiz a minha transição para o universo das terapias, fez Uhum. num primeiro momento, né, foi lá embaixo, assim. E isso foi um choque para mim. Uhum. É, só que eu estava tão certa da minha escolha, da minha decisão, que foi um choque, né? Foi um momento, mas que depois foi se ajustando. Só que tem pessoas que eu percebo e vejo que não se recuperam de uma demissão, por exemplo, de um processo de transição de carreira, de uma quebra. Por exemplo, eu Uhum. quebrei três empresas que eu tinha quando eu era empresária, eu quebrei três empresas de uma vez só. Foi uma crise que teve, né, na economia. Eu não estava preparada financeiramente nessas três empresas e todas eu tive que fechar ao mesmo tempo. Uhum. Esse movimento, para mim, que tem a ver com transição financeira, de carreira, trabalho, para mim, naquele momento já veio uma outra palavra, que foi fracasso. Eu me senti Uhum. absolutamente fracassada. E aí, assim, eu voltei a ser funcionária, né? Uhum. Voltei a trabalhar no corporativo como CLT, mas toda noite eu chegava em casa e eu e o meu travesseiro, só ele Uhum. sabia, né? Mas eu chorava, me sentindo assim, sabe? O último grão de areia do deserto, assim. Uhum. A pior pessoa do mundo naquele momento. Onde se viu fracassar daquele jeito, fracassar daquele jeito, Uhum. como se tudo estivesse no meu controle. E não estava, né? Sim. Não estava. Então, assim, essa questão financeira leva muita gente mesmo para esse lugar de colapsar emocionalmente e tudo mais. Bom, para eu sair desse processo de fechar as empresas, mesmo estando trabalhando, mesmo tendo salário, mesmo financeiramente, tinha resolvido e tinha me recuperado. Mas emocionalmente eu levei 2 anos chorando toda noite Uhum. por conta daquela situação, né? É, um outro aspecto que muitas vezes também eu vejo assim que as pessoas ficam, né, desorientadas é a falta de conhecimento, falta de conteúdo mesmo. Se Uhum. sentindo burra, né? Se sentindo Uhum. incapaz, se sentindo incompetente, se sentindo é, tipo sem condições de reagir a uma determinada situação ou coisa, mas é só por Sim. falta de conhecimento mesmo, falta de orientação, né? Olha, quem sabe se tu vai por esse caminho, quem sabe se tu vai por aquele, de conhecimento mesmo, né? E ainda um outro aspecto que eu acho que talvez seja o pior de todos é o isolamento, né? A pessoa, Uhum. ela com vergonha do mundo, vergonha das situações, vergonha do que tá rolando, né? É, ela se isola do mundo. E eu tô falando desses aspectos que hoje chegam, né? Através das minhas clientes, mas eu passei por todos eles. Por Uhum. todos eles. Em algum momento da minha vida. Passei por todos eles, né? E eu vejo hoje que, assim, o isolamento, esse último que eu falei, foi o pior de todos. Porque as pessoas queriam me apoiar, me ajudar, mas não sabiam como. Eu me fechei.
né? Era eu e o meu travesseiro de noite ali no diálogo e nunca era um diálogo, era uma choradeira, né? Tu percebe como são vários aspectos, né, que a gente está trazendo com essas histórias. Por exemplo, a gente começou lá com a questão da desconexão, né, aquela sensação de desconexão, de neutralidade, de tanto faz, como tanto fez. Vem para essa questão de baixa autoestima, menos-valia, fracasso, impotência, que são normalmente essas sensações de menos-valia, de fracasso, de impotência, elas podem ser por vários motivos. Pode ser desde uma situação que tu não consegue mudar, pode ser desde um fato que ocorreu e aquilo ali te colocou numa posição que, teoricamente, né, na tua visão naquele momento, é um posicionamento menor do que tu estavas, um degrau mais baixo, né? Mas ele também pode ser, essa impotência, muitas vezes ela é algo que vem quase que desde a infância, sabe? Aquela criança que muitas vezes vivenciou dentro de casa situações onde, de certa forma, ela queria salvar os pais, ou queria salvar aquele cuidador, sabe? Às vezes, uma criança que presenciou um relacionamento abusivo e ela sentia muita raiva de um dos pais, é, então ela tinha aquela coisa de se sentir impotente, porque ela era pequena, ela era uma criança, né? Frente àquele grande desafio. Então, toda vez que vem alguma situação desafiadora, essa pessoa volta para aquela criança ferida que se sentiu impotente, que se sentiu, às vezes, aí entra a questão do isolamento, pode entrar questões de rejeição, de abandono, né? Quantas coisas assim, porque eu preciso ser forte. Se eu não for forte, eu posso ser abandonada, eu posso ser rejeitada, que é essa questão que tu está trazendo, né? De dar conta de tudo sozinho. Então eu preciso mostrar que eu dou conta, que eu sou forte. E nisso de ser forte, a gente vai criando muitas couraças. A gente vai criando muitas armaduras para sobreviver. Foi a forma que a gente cresceu. Só que essas armaduras e essas couraças lá na frente, elas começam a estrangular a nossa existência. A Uhum, gente começa a ficar tão pressionado dentro daquilo ali, são nossas próprias questões, né? Aquilo que a gente foi moldado, que é uma sensação de asfixia. É uma coisa tão angustiante que só quer acabar. E isso se torna uma dor da alma. Porque é uma tristeza, é uma agonia. Tu não sabe, tá tudo bem, mas eu me sinto sufocada. Eu sinto que eu não tenho opção aqui. E na verdade está tudo envolvido com esses milhares e milhares e milhares de camadas que a gente vai criando para se proteger, para sobreviver, enfim. Então, tudo isso que a gente está trazendo são aspectos dessas dores, né? Que elas são muito profundas. Podem ser dores que a gente traz, e normalmente as situações que a gente vivencia vai ter conexão com essas dores lá de trás. É por isso que elas são tão profundas, porque elas estão na nossa base, na base do nosso desenvolvimento, de alguma forma. uhum, uhum, sim. Então, tudo que é questão de base, ela é muito dolorosa. E toda vez que vem um gatilho na atualidade, aquela dor é acionada. E não necessariamente nós estamos conscientes do que está acontecendo. E aí a gente chega nesses casos, mas não tinha motivo e a pessoa estava. A depressão ela não tem um motivo, elas são vários motivos. É multifatorial. Assim como as causas são, por vários fatores, o tratamento também precisa ser. Então, quando a gente olha para uma situação de depressão, de ansiedade, uma ansiedade mais intensa, né? Essa questão ela tem que ser vista por vários ângulos. Ela precisa de um profissional de saúde mental. Às vezes a pessoa precisa passar por um tratamento para refazer a química do organismo. A gente tem muitos recursos hoje em dia com as práticas integrativas, onde a pessoa pode estar fazendo o suporte junto e tem que ter um olhar da espiritualidade, porque a Uhum, gente também adoece espiritualmente. uhum, E se a gente sim. não tiver esse,
esse apoio multidisciplinar, digamos assim, a Uhum, gente não consegue resolver a questão por completo. A gente vai resolvendo aspectos dela, né? uhum, é verdade. E aí agora você trouxe exatamente esse outro, o contrabalanço, né? Porque a gente falou das dores para que o pessoal que está nos acompanhando aqui, né, no ao vivo, na gravação e no campo espiritual, possa identificar a origem, né, do trauma que viveu, que carregou, que está carregando, para saber lidar com isso, aprender a lidar com isso. E daí você trouxe agora, né, aonde a gente, como a gente pode buscar apoio, recursos e tal, para sair desse estado de dor e sofrimento, né? E aí você falou de espiritualidade. E o contraponto, né, dessas dores que a gente está falando é esse impulso interno. E aí eu quero trazer essa pergunta para você. O que que é para você esse impulso interno que apoia, que ajuda a transcender essas dores? O que que é isso? Da onde vem isso? Isso para mim é a energia da vida, é a energia do Criador, é a fonte, é a conexão com a fonte. No momento que a gente desconecta da fonte, a gente desconecta de tudo. E a gente desconecta da gente porque nós somos parte disso. Então, a gente precisa conectar com essa força, com essa centelha que está dentro de cada um. Cada um. Eu estava lendo um livro essa semana que eu estou estudando, fazendo formação em terapia somática, né? E práticas bioenergéticas e toda essa parte de corpo, porque o corpo é algo que eu sinto pouco explorado e é extremamente necessário a gente olhar para o corpo. E nesse livro falava que se nós conseguíssemos colocar toda a nossa musculatura com um único objetivo, com um único foco, tipo, todos os músculos do nosso corpo, nós conseguiríamos facilmente levantar toneladas de tão forte que nós somos. Então, sempre que a gente, assim como o nosso corpo tem essa força, a gente internamente também tem essa força. Se a gente consegue focar toda a nossa atenção ou todo o nosso desejo, né? Daí a gente vai estar falando lá das direções, dos impulsos de desejo. Como é que a criança sobrevive? A criança, ela sabe que ela sente fome, ela precisa mamar. Inicialmente, é só o que ela precisa. Então, o impulso de vida dela é a alimentação. Então, ela vai buscar, né, aquela alimentação. Quando essa criança não tem essa nutrição lá na base, isso vai acarretar problemas lá na frente. Então, todo esse nosso impulso, essa coisa, eu não diria força de vontade, tá? Porque não é essa a palavra. É além da força de vontade. Força de vontade é algo que pode ser muito variável, mas é um algo, eu preciso sair dessa, sabe? E aquilo vem e de repente tu vai para o mundo e quando tu vai para o mundo tu começa a encontrar os recursos, tu começa a encontrar as pessoas que vão te auxiliar naquele momento. Hum? As soluções elas começam a se apresentar de repente diferente das soluções que seriam para aquela pessoa que tu era antes de cair lá no fundo do poço, mas para a pessoa que tu é atualmente, aquelas soluções começam a se apresentar. Mas esse algo é uma coisa que não tem explicação. Assim como as dores da alma, elas não têm uma explicação, esse impulso de vida, esse impulso de sobrevivência, ele também não tem. Isso é inato no ser humano, sabe? Isso no ser humano, nos animais. Então, é quase que como um instinto de sobrevivência. Como que a gente consegue, né? Como é que o animal consegue entrar naquele movimento de luta, de fuga? De repente, o animal está lá fazendo alguma coisa e precisa, por uma emergência, acionar tudo no corpo dele e se direcionar. É isso, né? E, ó, gente, eu tô aqui bocejando, mas não é de sono, não, viu? A gente tá energeticamente, a gente tá trabalhando muito aqui nessa live, inclusive vocês que estão assistindo aqui com a gente, né? Nós todos estamos sustentando uma força aqui, trazendo clareza para a gente mesmo, né? E para muitos seres, muitas entidades, muitos espíritos que passaram e passam por essas dores da alma em outros níveis de dimensões. Então, estamos todos trabalhando aqui fortemente para auxiliar esses irmãos,
tanto trazendo consciência a partir do que a gente está conversando, falando, quanto através da luz que a gente está irradiando aqui com muito amor pela nossa presença, simplesmente pela nossa presença já aqui, né? E aí, vocês que estão aqui ouvindo a gente, coloca no chat aqui uma palavra que para você nesse momento vem assim do teu coração, vem à tua mente, qualquer palavra que nesse momento está tocando você. Escreve no chat aqui para a gente movimentar essa energia, tá? É o que eu sinto aqui de convidar vocês a fazerem para a gente movimentar ainda mais esse campo. E Chay, querida, você falou disso, né, do que é esse impulso interno, e eu assino embaixo, concordo com você, também acho que é algo que a gente não explica, a gente sente, né? Mas eu quero trazer algo anterior ao impulso, né? Que eu acho que é importante, assim. Às vezes a pessoa está num estado tão de uma dor, né? Tão profunda, tão intensa, que ela não consegue nem se ligar que ela pode acessar esse impulso. Ela já quase que desistiu da vida. Ela Ela já... tá lá naquele ponto de desconexão que a gente vem falando desde o início da live. É um dos tipos, né? Isso, exatamente. Ela tá lá naquele estado mais profundo, assim, de desconexão. Então, é para essa pessoa que eu quero falar sobre o impulso interno, né? Às vezes a gente precisa de energia para Uhum, acessar esse impulso interno. Energia. E aí, energia, a gente precisa movimentar algumas coisas, né? uhum, E a principal delas para a gente ganhar energia para restabelecer um mínimo de equilíbrio que nos permita encontrar esse impulso interno, né? É mexer o corpo, é movimentar o corpo, né? Chay acabou de falar da questão da somática, né? Então, é movimentar o corpo, né? Só que assim. Eu sei que talvez você esteja naquele momento que você não tem vontade nem de sair da cama. uhum, Então, assim, ó, o que que você pode fazer? Abre a janela do teu quarto e deixa entrar um sol no teu espaço físico, né? Ou então, arruma um pouquinho de coragem e sai para fora da porta da tua casa, para fora da porta do prédio onde você mora e só deixa o sol bater no teu rosto. Só isso, uhum, só isso. Toma água, toma mais água. Se possível, toma um pouquinho de água doce, água com um pouquinho de doce, porque tudo isso é energia. A água vai movimentar as tuas emoções, vai movimentar o teu campo emocional, vai irrigar as tuas células e o teu corpo para você ter energia para movimentar o teu corpo e ir tomar um sol, levantar da cama, abrir a janela, né? A açúcar na água vai trazer uma energia de doçura de para você com você mesmo, você com o teu corpo, você com a tua própria energia, né? Se você já tiver um pouquinho mais fortezinho, assim, um pouquinho mais restabelecido, né? Vai dar uma caminhada na natureza. Vai para um parque. Não precisa nem caminhar. Vai para esse parque e só fica lá. Bota o pé no chão, tira o calçado, senta na grama, bota o pé na grama e só fica ali. Todas essas pequenas sugestões de coisas simples que eu estou trazendo, né? Aqui vão te dar a condição energética e física, a força física, para você ir para esse lugar que a Chay acabou de falar, de conectar com esse impulso interno. Você precisa tomar essas pequenas ações para acordar de novo para a vida de uma forma simples, que é possível para você nesse momento. E depois, claro, você vai dar sequência no seu processo para sair desse estado em que você está de desconexão e de apatia. Na e sequência, entender.
entender, faz parte depois desse primeiro momento, entender o que aconteceu, ressignificar as coisas. Daí entra naquele outro processo, né? Depois que a pessoa desperta, e ressignificar e olhar para isso como um aprendizado. Então, e aí eu ia chegar nesse ponto assim, né? Para ressignificar, você precisa buscar apoio. Você precisa, vai para uma igreja, se esse for o caso, vai conversar com um amigo, uma amiga, se você se sentir confortável. Abre o teu coração para um familiar mais próximo de você. Busca apoio para você poder fazer isso que a Chay falou, ressignificar, né? Ou seja, olhar para a situação com outros olhos, os olhos de outra pessoa que vai olhar para a mesma coisa que você está vivendo e vai te dizer assim: olha, mas tem isso, tem aquilo, e se fosse assim, e se fosse assado? Apoio, busque apoio para você poder ressignificar e olhar para o momento que está acontecendo desde um outro lugar, desde uma outra forma. E aí sim você vai retroalimentar de novo esse impulso interno, né? Que vai te apoiar a saber para onde caminhar, para onde trilhar, para você ter essas dores da alma. Para mim é isso, Chay. Exatamente. E a gente tem uma grande vantagem, né? Porque muitos seres, muitas pessoas acabaram deixando esses corpos aqui em busca de tentar sanar essa dor. E a gente sabe que no fim das contas não acaba não resolvendo, só piora ainda mais a situação. Então, enquanto a gente tem um corpo ainda, que é uma bênção a gente ter esse corpo, eu sei que em alguns momentos isso parece um castigo, não uma bênção, mas de fato é uma bênção. A gente precisa utilizar dessa ferramenta maravilhosa e dar condições. O nosso corpo, ele funciona como se fosse uma bateria. Então, isso tudo que a Ana trouxe, eu não consigo sair da porta da minha casa. Bota os pés na terra. Se tu mora em casa, só bota os pés na terra. Só senta ali, fica ali. Não precisa fazer mais que isso num primeiro dia. É um passo de cada vez, é um pouquinho. A gente não cai dessa maneira da noite para o dia. Existe uma série de fatores que nos levam a esse lugar. Então, existe também um processo de saída. Então, tenham paciência, tenham calma. As coisas elas vão acontecendo aos poucos. A gente está agora no Janeiro Branco, que faz alusão à saúde mental, à saúde emocional. Então, hoje na live, a gente está com uma presença de mais de 7.000 espíritos assistindo essa live. Eles foram trazidos para cá para ouvir, né, o que a gente está trazendo, para serem sustentados energeticamente pela nossa energia, pela energia de cada um de vocês que chegou aqui. Por isso que a Ana está pedindo, né, para trazer uma palavra, porque vocês estão entregando isso para esse público que está aqui nos assistindo hoje. Então, saibam que, por mais que em alguns momentos a gente sinta que a gente não faz diferença no mundo, ou que a gente é muito pequeno, saibam que nós não somos pequenos, que nós somos gigantes e que tem muitos e muitos seres que precisam da gente aqui. Então, ninguém está aqui à toa, tenham certeza disso. Então, hoje a gente tem todo esse público aqui nos assistindo. Gratidão aos nossos mentores, né, a essa equipe que trouxe essa plateia gigante, que a gente possa, de alguma forma, tocar o coração de cada um, que as palavras que a gente trouxe aqui, de alguma forma, ressoem, né, nessas dores da alma, porque a alma permanece, né? O corpo pode ter ido, mas tudo permanece ali da mesma forma. E aí vem, às vezes, a culpa, o arrependimento. Então, saibam que, mesmo de qualquer forma, vocês são muito amados. Nós somos muito amados, todos nós, por essa energia que a gente chama de Criador, pela espiritualidade, e a gente precisa se abrir para essa ajuda. Como a gente vem trazendo desde o início da live, né, os nossos momentos pessoais aqui, saibam que vocês também precisam se abrir para receber ajuda. Então, esse é o momento, talvez, É para que isso isso. aconteça.
Exatamente. O Zé Luiz colocou aqui equilíbrio interno, paz interior, né? Belo trabalho, o Marcelo trouxe aqui também. Então, gente, vocês que estão assistindo a gente aqui no ao vivo, coloca uma palavra aí de incentivo, um sentimento, né, teu de incentivo para todos esses seres que estão aqui, de alguma forma, recebendo, né, as energias que a gente está movimentando aqui. E se você está assistindo essa gravação, você pode colocar nos comentários também. Coloque uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, né, de compaixão para esses seres, né, saberem também que eles são muito amados, ainda que estejam passando por todo o desafio que estão, né, nesse momento. E para a gente finalizar a live aqui hoje, a gente vai finalizar de um jeito diferente, né? Quero convidar você, Chay, e todos os que estão aqui com a gente, a fechar os olhos por um instante e a gente levar nossa atenção para o nosso coração e apenas irradiar amor em todas as direções. Em todas as direções, porque toda a equipe espiritual que está aqui conosco nesse momento sabe exatamente o que fazer com essa energia que nós estamos irradiando, para apoiar todos esses irmãos que foram trazidos para receber uma palavra de incentivo, de apoio e para serem conduzidos a locais de tratamento, a locais de cura, para suas almas. Então, simplesmente de olhos fechados, conectados com o seu coração, irradie amor da forma que para você significa irradiar amor. Pode ser na forma de cores, pode ser na forma de sensações, de visualização, como for para você. Apenas por um minuto aqui de silêncio, irradiando amor. Vai respirando, sentindo essa força que sai do teu coração, que irradia do teu coração e que é pura luz, pura compaixão, puro amor, pura consciência, pura bondade. Isso, muito bem. Respira e irradia. Isso. E assim, nesse sentimento de amor, de luz, de bondade, todos esses irmãos vão sendo conduzidos pelos seres galácticos, pela equipe de Arcanjo Miguel, que está aqui presente conosco, conduzindo os irmãos para os locais de tratamento, e eles estão sendo todos recebidos com muito amor, muito, muito amor. Nos hospitais etéricos, nas escolas etéricas, enfim, em todos os lugares de tratamento, e cada um está sendo direcionado para o melhor local para a sua própria evolução e cura. Toma uma respiração, volta para o seu centro, volta para o seu eixo,
Reconecta com o seu corpo como um todo, com esse aqui e agora. E vai voltando devagarinho, lentamente. Uau. Tudo bem, amiga? Na verdade, a gente estava num telão, dentro de uma, como se fosse uma grande sala de cinema. E no momento que a gente começou a fazer a conexão e emanar, muitos deles se levantaram, fizeram uma fila e tinha uma porta. Nessa porta tinha um grande arcturiano fazendo o recebimento deles ali. E cada um que aceitava, né, fazer esse processo de tratamento, ele entrava como se fosse uma, sabe aquelas incubadoras de bebê? Uhum. Só que no formato, né, de um corpo adulto, na sua maioria, e aquilo subia numa velocidade muito grande. Entrava, subia. E a gente estava sendo amparado também, todo esse trabalho, por Magenta Star, a gente, que é uma energia estelar que vem da família dragônica, né? Magenta Star vem trabalhando a autoconfiança, a autoestima, a bênção do cosmos para o bem-estar e a integridade espiritual. Com a energia divina dessa estrela, a gente se conecta aos poderes dos antigos mestres para curar todas as áreas da nossa vida, incluindo problemas de saúde, problemas financeiros, questões de relacionamento, tudo aquilo que a gente enfrenta aqui que nos desconecta, né, da vida e de todos esses aspectos que a gente falou aqui desde o início da live. Uau! Foi realmente um trabalho gigante que foi realizado aqui hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Fizemos o que havíamos combinado de fazer em outros planos, né? E aí, com a energia dos arcturianos queridos, a energia dos mestres ascensionados, equipe de Miguel também dando sustentação, enfim, né? Não há diferença entre eles, porque todos têm uma única intenção, que é o amor, a cura, o apoio, o auxílio. Então, o que precisava ser feito foi feito, né? E assim, meus queridos, meus amados, a gente agradece, eu e Chay, com certeza agradecemos muito, 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 né? Todo o apoio de vocês aqui nesse trabalho de hoje, né? Saibam que a gente sempre está onde a gente precisa estar, cada um de nós. Então, todos vocês contribuíram enormemente para esse processo que Chay acabou de falar, né? Que a gente contou aqui. E se você está assistindo essa gravação em algum momento, lembre, deixa a sua palavra de incentivo aqui nos comentários aqui do YouTube. E essa live também vai para o Instagram depois, então também pode deixar no Instagram. E assim a gente expande ainda mais essa energia de apoio a todos esses irmãos, né? Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Chay, minha querida amiga, mais uma vez, gratidão imensa por a gente estar junto aqui, viu? Mais um trabalho. Eu tenho só um recado aqui para dar para o pessoal que está assistindo e para a gente também, tá? Chegou agora. Pode ser, como era um grande número de espíritos e o trabalho foi muito grande, pode ser que a gente se sinta um pouco desgastada, energeticamente um pouco mais cansada hoje, tá? Quem está assistindo também, se vocês sentirem assim um sono, se puderem, vão cedo para a cama, façam uma conexão, todos vão ser atendidos durante o sono, tá? E, claro, aqueles que estiverem abertos a isso, né? Uhum. E uma alimentação leve agora à noite, água, tomem bastante água e descanso. Amanhã vai acordar todo mundo renovado, mas hoje é importante ter esse cuidado, tá bom? Salve Deus. Gratidão mais uma vez por estar aqui e a gente se encontra, né, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal no mês que vem, trazendo sempre a energia do mês, aquilo que está no campo, né, para que a gente possa trabalhar. Um novo ano, eu estou sentindo a energia desse ano mais fortalecida ainda. A gente está indo para o nosso terceiro ano, né? Terceiro ano, amiga. É uma Passa, jornada, é uma é uma, jornada mesmo. é uma jornada. Então a gente vai estar aí, né, nesses próximos meses, mais um ano trabalhando e fazendo aquilo que a gente tem que fazer. É isso, E dando exatamente. bastante
contando bastante história, fazendo bastante confusão. E ó, galera, vai ter uma novidade maravilhosa com a Chay lá para março, tá? Com a energia dos dragões. Então fiquem ligados aí nos movimentos aqui no Ser Mais Você, porque vem surpresas incríveis e maravilhosas aí na energia das egrégoras dragão, que são as que nós trabalhamos. E claro que a gente quer todos vocês junto com a gente, tá bom? Muito, muito Beleza. Chay, minha querida amiga, muito obrigada a todos vocês e até nosso próximo encontro. Beijo para todo mundo. Tchau, amiga.